Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos conversar com a Cíntia, que vai falar um pouquinho pra gente, né, sobre o resgate aí dos sonhos, como que ele é importante na vida da gente, né? Porque afinal são os sonhos que nos motivam aí a estudar, a trabalhar, né, a construir algo melhor. Então, vou esperar a Cíntia para a gente poder falar um pouquinho aí como que esse sonho, como que ele interfere na nossa vida e nos nossos objetivos, tá bom? Espero todo mundo participando da live. Pode fazer comentários, pode mandar sugestões ou dar opinião aí. Então, assim que ela chegar, a gente vai conversar sobre os sonhos. Parece que ela entrou aqui, peraí. Só esperar todo mundo chegar para a gente poder começar a conversar um pouquinho, tá bom? Vou pôr meu óculos, que é um tal de põe óculos, tira óculos, né? Boa noite, Cíntia. Boa noite, todo mundo que está entrando aí. Espero que vocês continuem com a gente na live, né? Como eu falei, mas a gente vai conversar com a Cíntia sobre a questão de restauração de sonhos, né? Como que os sonhos são importantes aí para nosso objetivo, para a nossa vida de modo geral. Ela já entrou, vamos só aguardar um pouquinho. Olá! Oh, Redar isso aqui um pouquinho, acho que agora deu. Tudo bem, Cíntia? maravilha por aqui, com muito frio, mas animada. Ah, até que hoje eu não achei o dia tão frio, não. Mas esses Tá um dias pouco menos. estava bem frio mesmo. Aí eu já até comecei a falar um pouquinho, Cíntia, que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, né? Sobre a questão dos sonhos, como que os sonhos eles interferem na nossa vida de modo geral, né? Como que eles Com podem nos certeza. motivar a estudar, a trabalhar, né? Então, isso tudo aí, para a gente poder construir a nossa vida, né? Acho que os sonhos, pelo menos para mim, eles foram e são essenciais, né? Aí eu queria pedir para você se apresentar para a gente, enquanto o pessoal vai entrando aí. Parece que a internet Tá está um bom. pouco instável. Deixa eu dar uma verificada aqui, só um minutinho. Me fala se você tá. Me fala se você tá me vendo bem, Eu tô me te ouvindo vendo, bem. tô te ouvindo, mas está meio ruim a Oscilando? imagem. Ela não está clara, não. Agora você pôs um Eu, filtro aí de coelho. Gente, eu estou aguardando a Cíntia, deve ter tido um probleminha lá com a internet, para a gente conversar sobre um pouquinho sobre a questão dos sonhos, tá? Como que os sonhos eles são importantes aí para a nossa vida e como que eles nos motivam. Esperar a internet ajudar, né? E agora? Agora tá bem melhor. E esses filtros que apareceram aqui? Pois é, menina, até de coelho se apareceu, mas faz parte, né? Vamos que Então, assim, vamos. a gente estava, né? Você estava se apresentando aí para as pessoas. Muito bem, então. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer. Primeiro dizer que para mim é uma honra poder participar, dar uma contribuição singela a esse seu projeto, que é o Enem no Corona, um projeto que eu tenho certeza que tem um conteúdo altruísta muito forte, né? Porque você trabalha com muito amor, essa doação
para os seus alunos. E nesse momento é disso que o mundo precisa, né? De mais pessoas dispostas a se doar. Então, para mim é um prazer, queria te agradecer pelo convite. E vou me apresentar. Vou me apresentar, então, para as pessoas. Estou vendo aqui algumas pessoas que me conhecem também entrando, mas muita gente não sabe ainda quem eu sou, como eu vim parar aqui. Esse convite surgiu por causa de uma amiga que nós temos em comum, a Viviane. Viviane é minha amiga de infância, trabalha comigo também. E eu sou uma advogada de formação que, no meio do caminho, resolveu experimentar outras atividades e decidi empreender. E hoje eu atuo, né, no segmento de anti-envelhecimento, tenho uma equipe de vendas. Eu também atuo como coach, também atuo como professora de oratória. Mas antes disso, né, antes de chegar ao advogada, eu fui justamente uma estudante da rede pública com um sonho, né, desde sempre. Eu sempre fui muito sonhadora, desde muito pequena, e por mais que o mundo e as experiências e as pessoas tentem roubar os nossos sonhos, né, ao longo da vida, a gente vai crescendo e toda aquela nossa inocência, aquele nosso brilho de criança, ele começa a ser apagado no caminho. E a gente fica com a sensação de que só se é permitido sonhar enquanto você é criança. E, na verdade, aí a gente começa a se acostumar com a ideia de construir o que é possível, fazer o que dá para fazer, e não mais aquele sonho e aquelas ideias grandiosas que nós tínhamos. E isso acontece com todo mundo, né, Sabrina? Certamente aconteceu com você também. Nós temos que ser muito resistentes no manter os nossos sonhos, e isso passa muito pelo que a gente escuta, e pelos lugares que a gente frequenta, pelas pessoas ao nosso redor. Só que quando você é criança, você não escolhe quem está ao seu redor, né? Você está ali, você nasceu numa família, você nasceu num certo ambiente, num certo bairro, e você vai recebendo aquelas influências, né, daqueles pensamentos, o senso comum. E, infelizmente, as pessoas não são estimuladas a continuar sonhando. E hoje eu trabalho muito com resgate de sonhos com adultos, porque justamente fazendo-os lembrar daquelas crianças que foram, daquelas ideias que eles tinham. A criança, ela não tem medo de nada, ela vai aprender a andar e ela vai cair, ela se levanta e ela vai buscar o que ela quer, e ela vai pegar o que ela quer e vai chorar se tiver que expressar suas emoções. Isso tudo vai sendo tirado de nós ao longo do tempo. Então, é muito importante que existam pessoas como você, como eu e como tantos aí, para relembrar as pessoas de que elas têm que sonhar e de que é bom sonhar. E hoje eu entendo, Sabrina, que se você não tem um sonho, é como se você já tivesse morrido e ainda não sabe. Porque falta o que é que vai... coisa, né? Fica faltando alguma coisa ali. O que vai ser o amanhã? Se a gente está vivendo só para estar aqui, só para sobreviver e conseguir pagar as contas e viver mais um dia, nós vencemos 400 trilhões de possibilidades para estar aqui hoje, né? Um estudo que foi feito considerando todas as possibilidades e as guerras e as questões históricas, tudo que poderia ter acontecido no mundo. Para você existir, você venceu 400 trilhões de possibilidades de não existir. Para eu também. Então a gente não consegue acreditar que isso tudo aconteceu para eu vir aqui e simplesmente passar, simplesmente sobreviver. Existe algo para eu usufruir daqui e algo para deixar também. Só que a gente precisa pensar nisso, assim, o que me move, o que me leva para frente, né? Os alunos que estão aí estudando certamente passaram por muitas dificuldades para conseguir sustentar até aqui essa vontade, né, de ter um curso superior, de construir uma nova possibilidade. Hoje eu vejo que existem muitos modelos de felicidade, muitos modelos profissionais. A universidade é um caminho, né, e é um caminho muito válido, e eu, mesmo que hoje não esteja utilizando tão diretamente os conhecimentos do meu curso, porque eu acabei, né, buscando outras áreas, mas foi muito importante a minha passagem por lá. Foi importante pelas portas que aquilo me abriu, pela construção da minha história. E principalmente porque
é uma conquista que uma pessoa como eu, que estudou quase a vida inteira em escola pública, eu tive que vencer a falta de possibilidade, de probabilidade, eu tive que vencer as possibilidades para alcançar isso. Então, essa vitória, ela vai incrementando a nossa autoestima. E a cada vitória que você alcança, você começa a se sentir mais apta a ir para a próxima. E aí para a próxima. Então, eu sei que o Enem foi... Pode falar? Eu queria falar, né, a proposta que eu tive de trazer essa questão dos sonhos para a gente poder conversar aqui é muito nisso, né? A gente está vivendo um período muito difícil na nossa sociedade atual, né? Ainda mais com essa questão da pandemia. Eu não vou nem falar antes disso, que já não estava fácil, mas agora com essa questão do coronavírus, da pandemia, essa questão dessa crise que está havendo aí no mundo, uma crise que está havendo política no Brasil, parece que se juntou tudo de uma vez só. Sim. Então, mais do que nunca, eu acho, né? É difícil sonhar nesse período, acho que é difícil, mas que é necessário e é preciso, né? Então, assim, quando eu coloquei essa ideia da gente resgatar essas questões do sonho, é essa, mesmo que o aluno não vá fazer o Enem agora, achou que esse ano está inviável, vai fazer no ano que vem, se você tem esse sonho com você, né, use como foco para você fugir aí de todas as adversidades que vão aparecer no caminho, porque a gente sabe que são muitas. Né? Assim como eu, você também, nós estudamos em escola pública e talvez para nós a possibilidade de uma universidade era algo distante. A gente sabe, igual você falou, existe várias formas de felicidade, várias formas de sucesso, de abundância. Não passa só por eu ter um curso superior, mas eu acho que o curso superior ele nos ajuda a abrir a nossa visão. Não sei você, mas eu fiz história assim, eu entrei no curso uma pessoa e eu saí uma pessoa diferente, uma pessoa que eu lidei ali com pessoas diferentes, eu tive experiências que me fizeram crescer, então por mais que hoje, né, se eu optasse por não seguir a minha área de professora, de historiadora, a universidade já teria valido a pena por essa construção do meu eu atual, né? Então assim, quem me conheceu há 10 anos atrás, antes da faculdade, com certeza de 10 anos para cá, eu já mudei muito. E muito disso tem a ver com estudo. Eu vivo do que eu estudei, mas eu poderia ter optado por outro caminho, e mesmo assim a faculdade ainda seria uma coisa importante para mim, né? Com certeza. E esse momento, Sabrina, ele está mexendo com todo mundo. Está sendo difícil para os adultos, é difícil para os idosos, é difícil para o adolescente, é difícil para as crianças também. Todo mundo foi pego de surpresa por uma situação que não tinha vivido, uma situação para a qual não se preparou e que está tendo que gerenciar. Então, o controle emocional e se manter motivado, manter o sonho vivo neste período é ainda mais desafiador, certamente. Só que é exatamente este tipo de período que mostra quem veio aqui para construir uma história diferente. Os períodos de tranquilidade ou de calmaria, eles são importantes, são necessários. Mas é num período como esse, em que a gente realmente vai olhar para dentro e vai se conhecer um pouco mais e vai saber o que nos move. Inclusive, eu tenho, e a minha equipe também tem, um quadro dos sonhos, sabe? A gente tem uma cartolina, você coloca lá, sabe, os lugares que você tem vontade de conhecer, a casa onde você gostaria de morar, os projetos com que você gostaria de contribuir, isso numa imagem, uma representação visual assim, bem gritante, bem chamativa, que fique em algum espaço na sua casa, que você olhe para ela sempre. E aí, sempre que oscila, que a energia não vai muito bem, você olha para aquilo e aquilo te resgata. E é importante, isso eu deixo como dica também para os alunos, é importante colocar nesse quadro dos sonhos não apenas as imagens, mas colocar também os sentimentos. Sabe assim, o que eu vou sentir quando eu pegar o meu diploma? Como que eu consigo representar esse sentimento ali? Porque aí quando você fecha os olhos e projeta esse sentimento e já sente aquilo como se fosse algo seu, como se fosse verdadeiro e real, aquilo te sustenta, sabe? Nos momentos em que a energia vai oscilar. E todo mundo precisa entender que é normal
esse momento de angústia, que é normal estar ansioso, que a gente não tá, ninguém está sozinho nesse sentimento, estamos todos passando por essas oscilações emocionais, só que o seu sonho é o que vai te trazer de volta para o eixo. E é importante também, muito mais do que manter os estudos em dia, né? Porque agora que o Enem foi adiado, e aí você começa a pensar, poxa, eu não sei quando vai ser a prova, muita gente pode acabar usando isso para dar uma relaxada, né? Deixa quando eu souber de novo, aí eu volto. Esse tipo de momento tem que servir para você se diferenciar e continuar se preparando, mesmo sem saber, porque é muito melhor você estar preparado e ainda não ter uma oportunidade do que ela aparecer e você não estar preparado. Sim, é Então, a igual vontade... a gente tinha comentado até sobre isso, né, Cíntia? Porque é uma tendência nossa do ser humano a gente ficar protelando, atrasando as coisas, né? Então, assim, não é essa hora. Eu acho que o momento ele está instável, a gente está vivendo uma insegurança, uma angústia, mas eu acho que quando a gente tem bem essa questão do seu sonho, do seu objetivo, isso te dá forças para você conseguir continuar, né? Continuar estudando, continuar trabalhando. Então, é esse objetivo, é esse sonho que nos faz aí seguir em frente. Pelo menos na minha experiência de vida, eu vejo isso, né? Então, essa questão do adiamento do Enem, quem souber aproveitar, vai se dar muito bem, porque eu já até falei aqui anteriormente para os meninos que houveram menos inscrições esse ano. Por um lado, isso é negativo, né? Que a gente sabe que menos pessoas acreditaram em fazer a prova, enfim. Então, por outro lado, a gente tem que pegar isso também como positivo. Se houveram menos inscrições e eu fiz a minha inscrição, então a possibilidade de eu entrar na universidade, ela vai ser maior, né? Eu vou ter menos concorrentes. Então, eu tenho que usar esse momento aí a meu favor, né? Porque é sempre possível enxergar os dois lados da moeda, né? Qualquer situação que aconteça na nossa vida, a gente escolhe. A gente não escolhe o fato, ele aparece. Mas nós somos plenamente responsáveis pela nossa reação diante dos fatos. Então, eu posso enxergar como algo negativo, eu posso enxergar como algo positivo. Para quem estava se preparando, pode ver essa situação e falar, poxa, adiou, eu já queria fazer logo a prova, já queria resolver. Ou você pode entender que existe um motivo para isso ter acontecido. Sabrina, eu não acredito em acaso. Tá? Eu não sei qual é a crença ou a fé de cada pessoa que está aqui, a sua, mas eu acredito em Deus e para mim o acaso é o jeito anônimo que ele escolhe para se manifestar. Então, eu sempre enxergo as situações dessa maneira. Existe um motivo para isso ter acontecido. Esse motivo veio para me trazer algo bom. Então, de repente, talvez você não fosse passar na prova por causa de uma questão que você não estudou e que você agora teria tempo para estudar. A gente não sabe, mas é assim que eu prefiro enxergar, sabe? Que isso veio, que a vida e a obra de Deus, ela sempre vem em meu favor e sempre vem pela minha evolução. Então ele está me dando uma oportunidade de me preparar mais, de me preparar não apenas em nível de conhecimento, Sabrina, mas de ter mais tempo de me preparar emocionalmente também para a prova. Você deve conhecer pessoas que são boas intelectualmente, que estudam e de repente na hora da prova, pelo nervosismo, a tensão, o medo, e de repente a pessoa precisa de mais tempo, nem é só para estudar, é para se preparar para aquele momento, tá? Inclusive, eu queria até deixar aqui aberto esse canal. Eu tenho uma formação em coaching emocional, eu não sou psicóloga, então eu não tenho autoridade nem permissão para trabalhar certos assuntos, mas eu tenho uma rede de apoio muito grande, de profissionais muito bons, então deixar o canal aberto para os seus alunos, aí pelo meu Instagram, para a gente conversar sobre as emoções, conversar sobre como lidar com esse momento, com a incerteza, com o medo, com o nervosismo. A gente tem várias ferramentas para lidar com isso. E esse tempo a mais é também um tempo de preparação emocional. Ainda mais num contexto como este. Então,
tudo vem em nosso favor. E se você tem isso no seu coração, você consegue enxergar todas as situações como uma bênção, porque tudo que parece tragédia traz em si a semente de uma bênção, equivalente ou maior. A gente acreditar nisso muda toda a nossa percepção do mundo, né? Eu tenho ouvido muito falar esses dias também sobre a palavra ressignificação, né? Ressignificar esses momentos que a Exato. gente está passando ao nosso favor, né? Como você disse, a gente tem dois lados que a gente pode enxergar. O lado péssimo da situação ou fazer daquilo uma oportunidade. Como eu gosto sempre de dizer, é fácil muitas vezes? Não, gente. A gente tem que se superar, né? Você tem que, às vezes a gente precisa se desafiar, porque não é tão fácil assim. É muito mais fácil eu ficar deitada aqui na minha cama, Reclamando. reclamando sem fazer nada, né? Dormindo e deixando a vida passar do que eu correr atrás. Sair da zona de conforto é uma coisa muito difícil, né? A Sim. zona de conforto ela é muito gostosa, ela é acolhedora, ela é quentinha. Sair daquilo ali para se desafiar, eu acho que você tem que ter coragem para isso, né? E para mim, assim, eu vejo a coragem muito atrelada à questão dos sonhos. Acho que a primeira coisa de tudo é ter o sonho. O que é o sonho, na minha opinião? Não sei se você concorda. Para mim, o sonho, ele é muito mais do que uma coisa distante. Ele é um objetivo. Eu tenho sonho, eu pelo menos, né? Eu procuro ter sonhos que dependam de mim para realizar. Então, os meus sonhos, hoje, eles dependem de mim. Eu passar no Enem depende de mim, do meu esforço, da minha vontade, de eu me empenhar, né? Então, assim, talvez um conselho de vida, assim, dependa de você. Através disso, você vai conseguir pessoas que vão estar aí dispostas a te ajudar, né? Então, assim, e eu vejo isso, existem pessoas dispostas a ajudar no meio do caminho. Com Por certeza. mais difícil que às vezes seja, você tem que ter humildade também para pedir, né? Tem que ter humildade para levantar a mão e falar, olha, você me ajuda? Preciso da sua ajuda, né? Então, assim, isso tudo é um processo. Eu lido com o público adolescente. Dentro da sala de aula, muitas vezes, Cíntia, a gente não tem esse tempo de ouvir o aluno, o estudante, como pessoa, ali as angústias, as aflições, porque é um tempo muito rápido. Então, às vezes, eu estou ali dentro e a minha cabeça está tão cheia, é matéria, é conteúdo, é atividade, é cobrança, que a gente não tem esse tempo de olhar no olho do outro e perguntar como que ele vai, se ele está bem, né? Olha, estou te percebendo triste, o que você tem? Nem sempre a gente tem esse tempo, né? E aí Uhum. é uma coisa assim que é complicada de lidar com isso, porque eu tenho um contato com muitas pessoas ao mesmo tempo e eu dou aula assim, num dia normal são 10 turmas, né? Cada turma tem aí 30 alunos, são 300 pessoas. Para eu saber a individualidade de cada pessoa, é difícil. Eu queria saber para você como é isso, né? Lidar com essa questão de ser motivadora dos sonhos de outras pessoas, porque eu acho que você lida mais diretamente com isso, o seu público, né? Você tem uma equipe, Sim. ela é um pouco mais reduzida do que 300 pessoas. Por enquanto, né, Cíntia? Mas. Na verdade, olha que interessante. Ah, A minha equipe tem mais do que 300 pessoas. gente, então eu Só tô. que, não, na verdade, assim, existem as pessoas mais atuantes, né, que Sim. estão mais próximas a mim, mas como é um projeto realmente limitado, né, todo mundo que Ah, quiser fazer parte, então ela tem um potencial infinito. Mas sabe o que é interessante? Eu consigo treinar pessoas para treinar pessoas para treinar pessoas. Então, na verdade, não é um trabalho que eu faça sozinha. Então, uhum. é como se, sabe, é como se fosse mesmo um discipulado ali, sabe? Você tem ali os seus líderes que vão formando outros líderes, que vão formando outros líderes. Então, por isso que é interessante a gente semear essa ideia do sonho e do resgate do sonho e explicar para cada pessoa que ela é capaz de ajudar mais uma.
E mais outra, e que não é tudo em mim ou em você. Quando você planta algo, aquela pessoa entende, e ela entende que ela é capaz de levar para frente, de repente isso capilariza, sai de você, e essa mensagem é como uma onda, né? E ela vai levando mais pessoas no caminho. Por isso que, quando eu entendo que é uma responsabilidade de quem tem um sonho e que está conseguindo sustentar, ajudar mais uma pessoa a fazer isso. Por isso que, na minha vida, apareceram muitos anjos, assim, sabe? Nos momentos em que eu estava ali, tinha uma pessoa para me levantar. Quando eu estava bem, aí eu sentia que eu que tinha que fazer aquilo. Eu também acho que é muito importante, é fundamental esse contato mais pessoal, de ouvir a pessoa e saber assim, o que você realmente está sentindo. Sabe, né? As pessoas não são estimuladas a falar sobre as próprias emoções. Eu fiz um post hoje sobre isso. A gente é estimulada a negar as emoções, reprimir as emoções. Principalmente os homens, eu vejo isso muito com os meus sobrinhos, de falar, o menino não chora. E aí a criança vai crescendo achando que ela não pode chorar. Então, assim, tá, mas como é que eu vou expressar o que eu tô sentindo? E aquela minha angústia? E aí ela vai reprimindo, reprimindo. Isso se transforma em várias outras questões na vida adulta. Então, o nosso papel, quando a gente tem esse nível de consciência mais elevado, é falar com as pessoas o seguinte, é importante falar sobre você mesma. Escolha a sua rede de apoio. Porque outro problema, né, Sabrina? Às vezes a gente escolhe pessoas erradas para nos aconselhar. Você tá num momento ruim e aí você vai conversar com alguém que também está num momento ruim. De repente ficam os dois ali, se queixando, reclamando da vida. Quem tem o problema maior, né? Exatamente, vira uma disputa. Então, assim, na minha equipe, o que a gente trabalha? Cara, quem tá bem, vai lá e levanta o outro. Quem está mal procura quem está bem. Você precisa escolher a sua rede de apoio. E isso para quem está estudando para um concurso ou para uma prova. Vocês sabem que as suas angústias são as mesmas, que as necessidades são as mesmas. Se juntem em grupos para se levantar, não para se jogar para baixo. E a lei da associação, né? A gente é a média das 5 pessoas ao nosso redor. Escolha com muito carinho quem são os seus 5. E aí tem muita gente que vai dizer assim, mas na minha casa às vezes não é um ambiente. Eu cresci num ambiente em que eu passei muita dificuldade, minha equipe maravilhosa aí, ó. Alessandra, Flavia, amo vocês. Eu cresci num ambiente que eu passei muita dificuldade financeira, mas foi um ambiente com muito amor e com muito apoio. Então, para mim, Sabrina, eu tinha tudo. Porque o que me faltava era material. Mas eu tinha tudo, né? Que era um lugar em que eu podia crescer como pessoa, em que eu era estimulada. E eu não sei se todo mundo tem isso na sua casa, esse ambiente que também fortalece, mas você pode buscar isso em outros lugares. E aí alguém poderia dizer, poxa, mas aí eu tô dentro de casa, no meio de uma quarentena. Onde é que eu vou encontrar esse apoio? Aqui, em lugares como esse. Alessandra, linda, Laura, maravilhosa. Você pode encontrar aqui, você pode falar assim, olha, a partir de hoje, todos os dias, eu vou assistir 2 vídeos dessas pessoas que estão aí falando sobre motivação, sobre sonho. Essas pessoas passam a ser os seus 5, né? Você pode escolher. Né? Eu posso também. Tem a Cíntia que já abriu o espaço para quem quiser conversar, né? Eu também não sou formada em psicologia, mas a gente pode conversar. Às vezes, você precisa abrir, igual a Cíntia falou uma coisa muito importante. A gente é condicionado, desde pequeno, a ser forte, a não falar dos seus sentimentos, a não falar das suas angústias, né? Não só o menino... Você citou a questão do homem. O homem, talvez, a sociedade seja mais escancarada com ele, né? Olha, você não pode ser fraco, você não pode chorar, você não pode transparecer que gosta de alguém. Isso não é coisa de menino, né? Então, assim, a gente tem essa questão, esse costume aí que a gente tem que vencer também. Mas nós, mulheres, também, acho que talvez agora, nesse período que a gente se levantou, como muitas vezes como líder dentro de casa, como chefe de família. E aí a gente também, muitas vezes, está com essa visão que a gente tem que ser forte o tempo todo. E não é assim, né, Cíntia? Vai ter momentos que a gente vai estar mais forte e outros nem tanto. Nós somos humanos.
Exatamente. E assim, os nossos papéis são muitos, né, Sabrina? Nossos papéis são muitos e a gente cada dia acumula mais. Porque quando a mulher foi para o mercado de trabalho e foi assumir outras funções, ela não deixou as funções domésticas. Então hoje é tudo. Tudo, é E é o que se espera. É casa, é família, é filha, é marido, é o trabalho, é a igreja, é o seu papel no seu projeto social. São muitos papéis que a gente acumula. E aí a sensação que fica é essa: eu preciso ser uma mulher maravilha, capaz de fazer tudo e estar bem e não ter oscilação. E eu realmente acho que somos mulheres maravilha e que somos heróis, mas nós somos heróis na vida real. O que é o herói da vida real? É aquela pessoa que é fruto de tudo que precisou superar na vida. Todo mundo aqui superou N desafios na vida. E para mim isso sim nos torna grandes heróis, mas nós somos heróis reais. E os heróis reais, eles são imperfeitos, eles falham, eles têm dias em que a autoestima não está tão alta assim, e tudo bem. Tem dia que nem tudo vai ser feito, não vai dar tempo, ou não vai ser tão bem feito assim, e tudo bem. E eu aprendi com um grande mentor intelectual que eu tenho, que é o Caio Carneiro, hoje é uma referência aí de empreendedorismo no Brasil. E ele falou para mim, olha, especialmente em relação a vocês mulheres, que têm que ter essa casca grossa para lidar com todos esses papéis, às vezes a gente precisa trocar um pouco as nossas armaduras, sabe? Tem dia que você não vai usar uma armadura, você vai usar só uma capinha. Tem dia que você vai tirar a capa e vai só se deitar e descansar porque tá pesado. E não ter essa obrigação de dar conta de tudo, porque isso é bom para todo mundo, menos pra gente, né? Dar conta de tudo resolve a vida de todo mundo, menos a nossa. E os homens também são reprimidos nessas emoções, a gente tem que estimular as pessoas a falarem. Existem os níveis, né? Quando você vai alcançando mais maturidade, mais consciência, o primeiro nível é o nível de reprimir as emoções. Então você sentiu alguma coisa, você reprime, você abafa aquilo ali e finge que nunca existiu. Só que aquilo vai ficar no seu subconsciente e vai afetar a sua vida. O segundo nível, você suprime as emoções. Você chega a reconhecer, mas logo depois você abafa. Olha e joga para debaixo do tapete. Né? Engole o choro, é exatamente isso. No terceiro ponto, você está expressando as emoções. É quando você começa a falar sobre isso, que é o que você faz numa terapia, que por incrível que pareça, em 2020 tem gente que acha que é para doido, né? Terapia que é um processo que exige que você esteja são. Você começa a expressar, e só de você falar sobre as suas emoções, ainda que seja, Sabrina, com você mesmo. Diálogos com você. Mas assim, não finge que não está acontecendo aquilo. Falar sobre. Depois de expressar, você passa para o estado de liberar as emoções. Que é quando você chora. É quando você, de repente, grita para isso sair de você. Você pode dar... meu cunhado aqui, ele é lutador de karatê. Ele fala, eu libero minhas emoções lá no saco de pancada. Você tem que ter uma válvula de escape. Tudo bem, pode não ser o choro, mas é o quê? Sabe? Em que momento você deixa isso sair? E o mais alto nível é o de transmutar a emoção, que é o que você falou, ressignifica. Você ouviu a emoção, você sentiu, você aceitou, entendeu e deu um outro significado para ela. Então, assim, eu senti raiva nesse momento, por quê? O que essa raiva está querendo me ensinar? Eu tive raiva de uma pessoa que passou no vestibular e eu não. Eu não vou negar que eu senti isso, mas por que eu senti essa raiva? Será que eu não me sinto capaz? Ela me fez alguma coisa por ter passado? Não. Eu é que estou me sentindo mal, porque será que eu fiz o que eu precisava fazer? E aí você começa a transmutar e ressignificar a sua emoção e aprender com ela. Então, baixo o áudio. O áudio. Oi? Melhorou. Então, assim, a gente tem que estimular as pessoas e desde a infância. Só que a qualquer momento você pode mudar isso. A forma de lidar com aquilo que você sente, com aquilo que o seu corpo está dizendo. Você já parou para perceber os recados que o corpo passa para gente? Né? Tem dia que o seu olho está pulando aqui, ó. Você está estressado. As suas mãos estão tremendo. Assim, tudo travado, duro. Nas costas. A
A gente tem que olhar para o nosso corpo e falar, olha, tem um recurso que está sendo dado. E o adolescente não é estimulado a prestar atenção nisso, ele é estimulado a fazer o que tem que fazer e ponto final. E você não tem direito de ter problema. Você é jovem, tem tudo pela frente, parece que é mimimi, né? Que Você não é. trabalha, você só estuda, por que que você está triste? Trabalha, não tem um passarinho para dar água, que problema que você pode ter, né? Aí se é uma pessoa, você fala, ah, você é bonita, você é, que problema que você tem? Como se a vida fosse só isso, né? E às vezes a questão está lá atrás, está na infância, uma questão que não foi bem trabalhada, que não foi assimilada. E tudo isso afeta a sua vida hoje, vai afetar até a idade adulta e até a terceira idade, se não trabalhar. Então, é muito mais do que estudar para uma prova, né, Sabrina? É se preparar para encarar o mundo e não ter medo do que vier. Eu nunca tive medo de dar errado, sabe? Eu acho que a gente tem que ser atrevido nesse mundo. Você falou de coragem. O sonho, ele exige coragem. Manter o seu sonho, você tem que ser atrevido. Eu falo isso com a minha equipe também. Eu falei, gente, aceita os desafios que vierem. Mete a cara, vai fazer, entendeu? E se der errado, você sacode, libera a emoção, ressignifica a emoção e vai para o próximo desafio. A minha irmã, você tem que tentar, né? De qualquer forma, assim, pelo menos na minha vida. Eu já contei parte, Cíntia, mas assim, eu fui muito da construção desse sonho, assim. Eu já até falei aqui um pouquinho. Quando eu comecei a faculdade, eu ganhava um salário que era metade do valor da faculdade. Mas eu falei, eu vou fazer a faculdade, eu quero, e nem que eu tenha que pagar de 2 em 2 meses, e depois eu vou negociando, mas eu vou conseguir, né? Então, assim, eu coloquei... Você falou sim primeiro, você falou sim, e depois você foi dar um jeito. Sim, eu falei, não, eu vou fazer e eu vou me virar, vou correr atrás, né? Eu dei a bobeira, porque o primeiro Enem que teve, assim, que eu... ainda estava no terceiro ano ali, eu não fiz essa prova por causa de várias coisas, uma questão de autoestima também, uma questão de sofrimento muito grande, que foi no mesmo mês que a minha avó tinha falecido, e aí eu não fui fazer essa prova, e todo mundo que foi fazer a prova acabou conseguindo, foi o primeiro ano do ProUni, conseguiu o ProUni e eu não, porque eu não fiz, né? Mas eu tinha aquele objetivo de entrar na universidade, né? E de ser melhor do que a situação que eu fui anteriormente, assim, de não querer passar pelos mesmos problemas que eu via a minha mãe passando. Então, eu tive que ter a coragem, primeiro, de acreditar que o meu sonho ele era possível, né? E se eu ficasse nessa posição, nossa, vim de escola pública, né? Sou filha aí de... Minha mãe não chegou a fazer a universidade, não fez curso superior, coitada de mim, ganho mal, trabalho mal. Né? Se eu pegasse essa carapuça do sofrimento, para mim, eu tenho certeza que o meu sonho, ele seria... Se eu deixasse isso, ele ia ser mais forte do que o meu sonho, né? Então, assim, o sonho de uma universidade, o sonho de tentar ser melhor, podia até ser que não desse certo, mas eu tinha o objetivo de tentar. E eu sou muito assim na minha vida, né? Eu sempre tento, igual a questão do projeto, eu vou tentar. Eu não conheço ninguém, mas eu vou tentar. Vou chamar um, vou chamar outro. E se não der certo? Se não der certo, não deu. Vamos pro próximo, né? É porque, na minha opinião, assim, não existe não dar certo. Porque o que é não dar certo? Assim, você tinha uma ideia na sua mente, você queria colocá-la para frente. Imagina você conviver o resto da sua vida com a ideia de que eu tive uma ideia e eu não fiz nada com ela. Isso para mim é que é não dar certo. Porque fazer algo, ter um resultado diferente ou pior do que você esperava e mudar de caminho é dar certo. Porque você só conseguiu mudar de caminho porque você teve a experiência e falou, opa, não é por aqui, mas para isso eu precisei experimentar. Então, o aprendizado, ele elimina o não dar certo. Se você aprendeu uma vírgula com o que aconteceu, deu certo. Se tinha uma pessoa na sua live, essa pessoa usou o que você falou e levou para a vida dela, deu certo. E se não tinha ninguém e você cresceu pelo fato de fazer, deu certo. Então, é aquela coisa de enxergar sempre o positivo. Não existe dar errado. Dar errado é não fazer.
Não fazer o que está na sua mente, não fazer o que está no seu coração. Você teve um impulso, teve uma ideia e muita gente está indo para o cemitério com as suas ideias. Está enterrando tudo isso, ideias que podiam, Sabrina, mudar o mundo. Porque um dia alguém inventou, né, a lâmpada incandescente, alguém inventou essa ferramenta que a gente está usando agora, essa pessoa, tudo isso nasceu na cabeça de alguém. E um dia essa pessoa falou, deixa eu fazer algo com isso. Por isso que eu uso muito uma técnica que em inglês chama the 5-second rule, que é a regra dos 5 segundos. Para mim, sempre que eu tenho uma ideia, que eu penso alguma coisa que pode dar certo, em 5 segundos eu faço alguma coisa com essa ideia. Alguma coisa. Porque senão ela vai morrer e eu vou dormir. E eu não lembro dela mais. Então, assim, ai, dá vontade de escrever alguma coisa. Já faz alguma coisa. Faz um rascunho, manda um áudio para alguém, grava alguma coisa, sabe? Algum movimento em 5 segundos para essa ideia não morrer. E eu gosto muito de mandar áudio para alguém, porque quando a pessoa ouve, ela já me devolve, aí eu lembro do assunto de novo. Mas não deixa suas ideias morrerem. Eu mando áudio mesmo. Eu fiz um grupo que só também, tem eu mesmo e ele. Olha só o pessoal falando aqui, ó. A Flavi falou que faz terapia com ela o tempo todo. É isso mesmo, nós precisamos ser os nossos melhores ouvintes, né? A gente quer que o mundo nos ouça. Você está se ouvindo? E qual é o nível da sua conversa com você mesmo? Eu acho assim, muitas vezes, Sabrina, a gente não se relacionaria com pessoas que falassem com a gente do jeito que a gente fala com a gente mesmo. Porque a gente costuma ser muito cruel, né? No auto-julgamento, na crítica. Qual que é o nível do nosso papo? Minha irmã fica falando comigo, nossa, o seu banho demora 1 hora. Porque lá no banho eu faço toda a minha higiene mental. Eu converso comigo sobre tudo que eu senti ao longo do dia, entender por que eu senti aquilo, o que eu aprendi com aquilo. Você faz higiene do seu corpo, você precisa fazer higiene da sua mente também. Todo dia, escovar a sua mente, lavar a sua mente para você dormir, tendo entendido tudo que aconteceu com você ao longo do dia, principalmente numa fase igual essa, em que a gente vai sentir muita coisa. Você tá bem, você tá triste, daqui a pouco você chora, ri de novo, tá motivado, empolgado. A motivação, ela é igual o banho. Por isso que você tem que alimentar ela todo dia, igual tem que tomar banho todo dia. A Karen falou aqui, Karen é minha prima querida, estava tendo essa conversa com a minha avó sobre a questão das emoções. O bebê está numa fase desafiante, estamos tendo que exercitar paciência e empatia. Claro, porque a criança, ela começa a querer o espaço dela, né? Ela não é só uma reprodução da gente, ela começa a querer, ela tem as emoções dela, ela vai se manifestar. Eu deixo aqui até vou indicar um outro perfil aqui, chama Espaço das Emoções .oficial. É uma grande amiga minha, um casal que trabalha, Sabrina, alfabetização emocional para criança. Desde o início, muito bacana, ensinando a criança a lidar com as emoções. E tudo isso vai afetando a nossa vida. Só que se você tem 20, 30, 40, 17, 80 anos, a qualquer momento você pode começar uma história nova em relação a você mesmo. E, cara, nunca é tarde, nunca é tarde pra gente mudar a maneira de enxergar o mundo, pra gente ser mais feliz e para transformar alguma ideia que tá aqui em algo real, que seja para acontecer ou não, que seja para depois você mudar o caminho ou não, mas fazer algo com aquilo que a gente tem na mente, sabe? E para mim, a faculdade, ela teve um papel muito relevante. E a minha família, meu pai veio do norte de Minas, a minha mãe veio também do interior, assim, de estruturas familiares muito precárias financeiramente. Então vieram para cá, né? Aquela luta para construir a sua vida na cidade grande. E nós somos 4 filhas, né? Eu tenho 3 irmãs. Muita dificuldade na minha infância, mas como eu disse, foi um ambiente que me fortaleceu para ir atrás do que eu queria. E eu sempre ouvi frases do tipo, você consegue ser o que você quiser. Você vai ser o que você quiser. E olha a diferença que isso faz, Sabrina. Às vezes, a gente não acredita na gente, mas vale a pena acreditar em quem acredita na gente primeiro. Eu não tinha consciência. Oi? É verdade. Você às vezes, o aluno que ele não está conseguindo se visualizar lá, mas tem uma professora como você,
ou um amigo, ou um parente que diz, eu acredito em você. Gente, se alguém acredita em você, acredite nessa pessoa. Ela não está sendo leviana em fazer isso, é porque ela está enxergando algo que talvez você não esteja. E aí, essa motivação, de repente, ela tem que vir de fora primeiro. Você pega essa energia de alguém, você pega essa confiança em alguém, e de tanto receber isso, você vai construindo vai descobrindo a sua força que te motiva, a sua força interna. E o contrário também acontece. Se você fica escutando que você não pode, que você não é capaz, que você não nasceu para isso, quantas vezes a gente ouve, né? Isso não é para você. Quem falou que não é para mim? Né? Se eu fosse ver pela minha infância, eu nunca ia pensar que a vida que eu tenho hoje era para mim. Nunca ia pensar, porque meu cenário não era tão animador nesse sentido. Se você começa a escutar, a receber isso, você vai internalizar e vai criar aquilo como uma verdade sua. Então, escute as pessoas certas, escute as pessoas que te motivam. De repente, Sabrina, é o caso de você pegar sua árvore de amizades e dar uma chacoalhada. E tem gente que tem que sair dali mesmo. Tá? Você não vai criar nenhum inimigo, você não vai criar desafetos, mas tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente permite que nos influenciem, porque o papel delas é muito relevante, né? Então, você está num ambiente em que todo mundo está falando sobre doenças na família, o seu cérebro vai buscar o quê? Um caso de doença na família, para você poder falar e pertencer àquele assunto. Se você estiver num ambiente de pessoas falando sobre sucesso, sobre superação, vencer na vida, construir uma história nova, você vai buscar no seu cérebro o quê? História de superação. E você vai começar a lembrar de tudo que você superou na vida. E a gente tem a estranha mania de não comemorar as nossas pequenas vitórias no dia a dia. Isso também deixa como recado e dica aí para os alunos. Celebre as suas pequenas vitórias. E crie novas vitórias para o seu dia. Começou alguma coisa, termine, porque aí você vai treinar o seu cérebro para isso. Ele vai se acostumar a ver você conseguindo fazer as coisas. Um exemplo bobo, né? Você começou a ler um livro, termina o livro. Vai até o fim. Por quê? Porque aí você encerrou o livro, qual que foi a mensagem que você mandou para sua mente? Eu consigo terminar as coisas que eu começo. Ah, eu vou arrumar o meu quarto. Arruma uma gaveta, mas vai até o final. Ah, eu termino as coisas que eu começo. E aí você vai construindo uma confiança em você, uma confiança. E aí quando você olha para o vestibular, eu consigo também. Eu consegui tudo até aqui. E depois do vestibular vão ser outros desafios. Então, tem uma das minhas irmãs, ela fala isso para mim. Ela fala assim, tudo que te falar para fazer, você fala que consegue. Eu falei, eu falo mesmo. Depois eu vou pensar. Eu falei, gente do céu. Assim, quando eu criei meu curso de oratória, foi assim. A pessoa perguntou para mim se eu dava o curso de oratória, eu falei que não, eu só tinha feito o curso. Falei, não, mas eu quero te contratar. Então tá. E aí que eu cheguei em casa e falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Agora eu vou criar um curso. Foi desse jeito que surgiu. Primeiro eu falei, ok, eu aceito. Aí eu cheguei, abri o computador e fui criar os slides do meu curso. Olha isso. E foi um sucesso. E dali, né? Então, acredite, cara, desafie as possibilidades. Seja atrevido na vida. Mete o pé na porta, vai jogar seu jogo, entendeu? E vai tomar as caneladas que tiver que tomar na vida, porque a gente aguenta, entendeu? O nosso desafio para existir no mundo foi muito maior e já superamos isso. E todo mundo aqui já superou tanta coisa, só que a gente esquece de lembrar disso. Né? Nós somos o resultado do não que a gente der, para todos os nãos que nos derem. Eu sou o resultado de tudo que eu superei, não é de tudo que me feriu, é de tudo que eu fiz com as coisas que me feriram. E acreditar em você. E no Brasil, Sabrina, é ainda mais desafiador. A gente vive num país que é muito desigual, né? A gente sabe disso. É muito desigual. É muito desafiador você querer mudar de classe social no Brasil hoje. Né? Se você for pensar, para você sair ali dos 10% mais pobres e chegar até a classe média, isso geralmente leva 9 gerações para acontecer no Brasil. 9 gerações de pessoas para fazer isso. Então, assim, eu vi isso acontecer na minha família em uma geração.
por causa de atrevimento, desafiando tudo. E eu desafio vocês, alunos todos aí, façam isso, gente. Em uma geração, em duas, que vocês conseguem. E não é porque você precisa de muito mais dinheiro do que você tem hoje para você ser feliz? Não, talvez não. Mas a história de superação que você cria, ela vai mover outras pessoas no caminho. É para mostrar que é possível, sabe? Para você ter orgulho dessa história e falar assim, olha o que eu fiz com todas as dificuldades que eu tinha, sem privilégio, entendeu? Correndo mais do que outras pessoas. E é por isso que a gente não pode se comparar com ninguém. Você deve perceber isso também entre os adolescentes, né? Tudo aqui estimula a gente a se comparar. Porque fulano é mais isso, é mais aquilo. Não existe isso. Só você é você. Só você tem a sua história. Ninguém vai construir a sua história. Ela nunca vai ser igual. E o seu ponto de partida é esse, o da outra pessoa é outro. O do outro é de cá. Então, como é que você pode querer se comparar? Se cada um está saindo de um ponto. Você tem que valorizar os seus degraus, os saltos que você dá, o seu caminho. E olhar para a sua história e ter orgulho dela. E ter orgulho de contar. Então, assim, não fazer nada que seja contra os seus valores, que seja contra a lei, que seja contra... Fazer uma história que você tem orgulho de contar. Então, se você saiu de uma situação, seja de vulnerabilidade social, ou que você não tinha uma condição financeira tão boa, que você não tinha tanta estrutura, e de repente você enfrentou isso, se juntou às pessoas certas, veio para aqui, assistiu a live, pediu ajuda para a Sabrina, aceitou ajuda. Você falou muito bem, né? Às vezes a gente não quer aceitar ajuda, fica com orgulho, né? Gente, se tem gente querendo te ajudar, deixa ajudar. Poxa, como é bom, né? Como é bom. Uma pessoa que não está ganhando nada com isso, mas está aqui me oferecendo um apoio, me oferecendo o braço, o ombro. Aceita ajuda. E aí você vai ter orgulho dessa história que você vai contar. Como eu tenho orgulho da minha história, você tem dessa história com certeza. E eu vejo isso na minha equipe também, as pessoas construindo histórias diferentes. Por quê? Porque um dia, Sabrina, alguém acreditou nessa pessoa. Deu um espaço para ela, deu uma oportunidade para ela. E o ser humano não nasceu para ter limite, entendeu? A gente está aqui para construir. Ela acreditou também, né, Cíntia? Igual a gente está falando. Ela pegou aquilo e acreditou. Acredite em você, no seu potencial, acredite nos seus sonhos, acredite nos seus objetivos, mas acredite e põe em prática também. Não adianta eu falar, eu acredito que um dia eu vou ser sei lá, vou ganhar na Mega Sena, mas eu nunca joguei, entendeu? Então, assim, acredite, mentalize, tenha objetivo, busque os seus sonhos, mas faça também eles acontecerem, né? Não adianta, eu quero passar no Enem, eu quero fazer uma boa prova, mas nem ir lá fazer a prova eu fui, né? Eu quero entrar na universidade pelo ProUni, tá, mas e aí, você fez sua inscrição? Não. Então vai ficar difícil, sabe? Eu quero tirar uma nota boa na redação do Enem, mas você está treinando a redação? Não. Né? Então tem gente também que fica esperando as coisas acontecerem e o universo enfiar nela. Isso é seu, toma. E não faz por merecer, não é bem assim, gente, não vai ser assim. Né? Por que a ideia do projeto, Cíntia? A gente até estava conversando. Vem muito disso. É lógico que no meu caminho nem sempre foi só sucesso. E nem, né? Assim, hoje, diante do meu cenário, eu estou muito melhor do que eu já estive antes. Mas ainda tem muito mais coisas que eu quero conquistar daqui para frente. Só que a gente tem que, igual você falou, tem que ter um ponto de partida. Né? A gente tem que começar essa história e tudo. Não adianta você ficar na inércia lá parada, esperando alguém te empurrar. Né? A ideia do projeto é para que nós estamos vivendo um momento atípico, onde os meus alunos eles estão sem aula presencial, estão tendo aula através de uma televisão, com uma apostila, e não tem muitas vezes. Tem o professor que até fala, igual eu falo, gente, pode tirar a dúvida, mas muitas vezes esse aluno também está tão distante, essa pessoa, o professor tão longe dele, que fica até complicado. Então, gente, assim, se desafiem, né? Existem vários instrumentos, igual a Cíntia falou, tudo que ela falou, eu tenho certeza que, além da experiência pessoal dela, ela leu, ela se preparou, né? Ela tem uma base para passar isso aqui para vocês. E ela precisou de ter ação. Igual, vou fazer um curso de oratória.
Você não foi lá simplesmente falou sem pesquisar, sem estudar, sem se preparar, né? Você tomou a decisão de correr atrás disso. E eu acho que é muitas vezes isso, Cíntia, que eu vejo as pessoas, e eu estou falando os adolescentes, eles pegam as decisões que teriam que ser deles e falam, olha, eu vou passar para outra pessoa. Ou para o pai, ou para a mãe, ou para o irmão, ou para o amigo. Não, tem decisões que elas pertencem a você e só você pode fazer algo por ela, né? A decisão de estudar, de se preparar. O seu pai pode pagar o melhor cursinho, pode pagar o Bernoulli para o menino, né? Que se ele não decidir que ele quer estudar, que ele quer ser algo mais, que ele quer fazer uma medicina, enfim, não há cursinho, não há livro, não há professor do ano, não há nada que te tire dali, né? Só você pode se motivar, né? Como que você vê isso, assim, Cíntia? Como que você colocaria essa questão? Te passando que eu vejo isso, muitas vezes o meu aluno, ele é muito dependente dos professores. Ah, mas a professora não falou. Ah, mas a professora não disse pode copiar de caneta. Como que é ter essa ousadia para começar um movimento em prol daquilo que eu quero, em prol do meu sonho? Olha, essa foi a lição mais libertadora que eu aprendi na minha vida e que eu passo para qualquer pessoa que cruzar meu caminho. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis pelos resultados da nossa vida. Tá? Então, pelo que a gente fez nos últimos anos. Tá? Então, qualquer pessoa aqui que olhar no espelho vai encontrar um corpo. O seu corpo hoje é fruto das decisões que você tomou nos últimos 3 a 5 anos. Em relação à sua alimentação, à sua atividade física. Olha para o seu relacionamento afetivo hoje. Ele é fruto do que vocês fizeram nos últimos 3 a 5 anos. A sua vida financeira é fruto disso. Autorresponsabilidade. É claro que ela vai sendo construída com consciência, isso exige maturidade, isso tem a ver também com a idade, com o que você já experimentou, mas eu te falo que existem pessoas assim, adultas, idosas, que ainda não agem com autorresponsabilidade, que até hoje a minha vida é assim, porque o mundo é assim, e o mundo é ruim, e o governo, e a chuva, e o temporal, e é sempre externo, sabe? Tem o É sempre o mundo. tem os Gabrielas também, né? Eu E nasci tem as assim, Gabriel. cresci Eu assim, vou cresci morrer assim. assim. Exatamente. Então, olha só, é muito engraçado a pessoa dizer isso, e aí você olha para outras pessoas que estão no mesmo ambiente, com o mesmo cenário, no mesmo país, o mesmo governo, e às vezes tem mais dificuldades do que você, do que eu, do que outra pessoa, e estão fazendo mais. Então, assim, de quem é a responsabilidade? É sempre nossa. A gente não controla os fatos, a gente controla a nossa postura diante dos fatos. Isso, quando a pessoa realmente assume isso, é tão libertador, Sabrina, porque, primeiro, você para de culpar as pessoas pelos seus problemas e você também não tem problema nenhum em assumir o mérito quando dá certo. Fui eu que fiz também. E se deu errado, e se aconteceu algo, e se eu estou sofrendo, é também por causa do que eu fiz em relação a isso. E eu acredito sim que a gente tem que esperar o melhor da vida, a gente tem sempre que esperar coisas boas, mas essa espera não pode ser uma espera passiva, é uma espera ativa. Eu espero fazendo, eu não espero só esperando. Jogar minha prece para o universo é maravilhoso. A linguagem do universo é muito simples, ele só vai dizer sim. O que você pedir para ele, ele vai dizer sim. Só que ele precisa entender o seu pedido. Como é que eu peço para passar no Enem? Não é só chegar, ajoelhar e dizer, quero muito passar. Você pede para passar se preparando. Tudo na minha vida foi assim. Eu estudava numa escola pública, eu tinha que passar no vestibular. Quando eu fui, um pouquinho antes do vestibular, eu mudei de colégio e para me situar nesse novo colégio, eu precisei estudar muito mais do que os outros, né? Porque de alguma forma eu estava ali numa defasagem. Não é só esperar, é esperar fazendo. E isso não é uma questão só para adolescentes, é uma questão do ser humano, né? É do ser humano.
de a nossa tendência é sempre tirar da gente. E foi porque, mas aconteceu porque, mas porque o teto da casa. Não, não foi o teto. Foi a maneira como você lidou com o fato daquele teto cair. Cíntia, passou tão rápido, já deu os últimos 30 segundos. Caramba! Passou Bom, sim. então, frase que tem a ver com isso, espera ativa, mas lembre-se de esperar milagres, porque nós somos um. Nós já somos. O resto é menor do que tudo que a gente já fez até agora. Então, não para, gente. Não